Deus abençoe a tua vida. No vídeo anterior, fizemos uma introdução ao livro de Atos. Neste, iremos expor o capítulo 1. Já te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações, porque iremos expor todo o livro de Atos, capítulo a capítulo. Atos, capítulo 1, contém 26 versículos. E para facilitar a nossa compreensão, eu fragmentei ele em 4 blocos de versículos. Nos primeiros 3, temos um resumo do terceiro evangelho. Dos versos 4 a 11, uma reunião com Cristo ressurreto no Monte das Oliveiras. Na oportunidade, ele passa para os discípulos as últimas instruções para a grande comissão. Dos versos 12 a 14, temos uma reunião de oração em Jerusalém. E, finalmente, versos 14 a 26, uma reunião ministerial. Na oportunidade, Matias foi escolhido como apóstolo no lugar de Judas. Primeiros 3 versículos. Lucas inicia Atos mostrando que estava dando continuidade à segunda parte da mesma obra literária. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, no qual relatei tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Jesus, ele fazia e ensinava. Orava e instruía seus discípulos a orarem. Conforme disse William MacDonald, os discípulos não viram em Jesus apenas grandes discursos ou lindas mensagens, mas, sobretudo, viram nele grandes obras. Até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. O escritor sagrado menciona a ressurreição de Jesus como um acontecimento incontestável. Falando sobre o mesmo assunto, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta, capítulo 5 e 6, que Jesus ressurreto foi visto por Pedro, na sequência pelos 11 apóstolos e posteriormente por mais de 500 irmãos, os quais, nos dias do apóstolo Paulo, ainda viviam. Quem pode, em um tribunal, contestar o depoimento de tantas testemunhas? Jesus ressuscitou. Na sequência, versos 4 a 11, uma reunião com Cristo ressurreto no Monte das Oliveiras. E, estando com eles, determinou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. A referida promessa é Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas, para eles receber essa promessa, eles precisariam permanecer, ficar em Jerusalém. Aqui, Jesus deixa claro que a obediência é um requisito indispensável para recebermos as promessas. Os discípulos, eles aproveitam a oportunidade e interrogam Jesus: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? No ano 606, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subjugou os judeus. Na sequência,
eles foram para debaixo do jugo dos persas, dos gregos. Houve uma pequena independência no período interbíblico, mas logo após eles foram para debaixo do jugo de Roma. E eles queriam serem libertos. Sonhavam em ter sobre eles um rei, como no tempo de Davi, Salomão e outros. Eles não haviam compreendido que o reino que Jesus lhes prometera era espiritual e não material. Mas, a esta pergunta, Jesus não lhes dá resposta. Entretanto, lhes faz uma promessa e lhes dá trabalho. Disse Jesus: não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Seria impossível os discípulos levarem avante a grande comissão sem receber este poder. Nós vimos no capítulo 2 que o Espírito Santo veio sobre os discípulos e a partir de então eles, impulsionados pelo Espírito, impactados pela presença, espalharam rapidamente o evangelho em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Ainda hoje, nós, a igreja contemporânea, necessitamos deste poder para darmos continuidade ao trabalho da evangelização, visto que dunamis equivale a Deus conosco e em nós para realizarmos a sua obra. Dito isto, lá no Monte das Oliveiras, Jesus os abençoou. E após os ter abençoado, ele foi elevado às alturas. Os discípulos, eles testemunharam a ascensão de Cristo. E eles permaneceram com os olhos fitos no céu. De repente, 2 anjos aparecem e lhes diz: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Na continuação, versos 12 a 14. Então, eles desceram do Monte das Oliveiras e entraram em Jerusalém. Era aproximadamente 1 quilômetro. Em Jerusalém, eles vão até o cenáculo, que era a parte superior das casas da época. Lá se reuniram os 11 apóstolos, com as mulheres que possivelmente eram suas esposas e outras. Estava presente Maria, a mãe do Senhor Jesus, e os irmãos de Jesus. Todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas. Veja que Jesus lhes havia feito promessas. Agora eles estão orando, buscando o cumprimento das mesmas. Aqui fica claro que a responsabilidade de buscar as promessas bíblicas é nossa. A responsabilidade de fazer acontecer cai sobre os nossos ombros. E esta oração que eles fizeram foi perseverante, que do original significa persistir obstinadamente. Nós até começamos a orar, mas temos dificuldades em perseverar. Eis um dos motivos porque muitos não recebem as promessas bíblicas: falta de perseverança. Lendo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, vasculhando toda a história da igreja, verificamos que todos os grandes reavivamentos da história foram precedidos de fervente oração. Por volta do ano 1900, Evan Robert, no país de Gales, era um jovem que vivia inconformado com seu estado espiritual, bem como com o da sua nação.
visto que muitos eram cristãos, mas apenas nominais. Certo? Um dia, Evan Robert, caminhando pela floresta, citando a oração do Pai Nosso em voz alta, travou na passagem: venha o teu reino. E ele perseverou 13 anos em oração, basicamente por 2 pedidos. Primeiro, Senhor, me enche com teu espírito. Segundo, Senhor, envia um avivamento no país de Gales. Dos 13 aos 26, os céus se fenderam, o Espírito Santo foi derramado, encheu Evan Robert, varreu todo o país de Gales e em um período de aproximadamente 8 meses, 800.000 vidas foram ganhas para Cristo. Se quisermos experimentarmos o sobrenatural, precisamos estar em obediência à palavra de Jesus e perseverarmos em oração. Na continuação, versos 15 a 26, uma reunião ministerial. Naqueles dias, os discípulos continuavam reunidos. Era aproximadamente 120 irmãos. Pedro se levanta no meio deles e lhes dirige a palavra. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Detalhes a considerar sobre o suicídio de Judas. Este teve grandes privilégios no colégio apostólico, viu maravilhas e certamente operou milagres, mas pecou. Eu concordo com Calvino quando disse que Judas não pode ser justificado pelo fato de suas ações terem sido profetizadas nas Escrituras, porque o que o levou a pecar foi a iniquidade do seu coração e não a compulsão da profecia. O versículo 18 registra que Judas morreu caindo e colidindo com o solo. Entretanto, Mateus capítulo 27, versículo 5, registra que Judas saiu e foi se enforcar. Existem muitas suposições sobre a morte de Judas. A mais aceita pelos expositores bíblicos é que ele, ao se enforcar, pendurou em uma galha. A mesma rompeu, ele caiu, colidiu com o solo, suas entranhas se derramaram e ele veio a óbito. E Pedro continua. Precisamos escolher outro para tomar o lugar de Judas como apóstolo. Pedro mencionou o primeiro requisito para ser apóstolo. Tem que ser um que nos acompanhou desde o batismo de João, durante todo o ministério de Jesus, passando pela sua morte e ressurreição, e que testemunhou a sua ascensão. Então, eles trazem 2, José e Matias. Estes 2 homens tinham todas as qualificações vocantes para o cargo, de maneira que os apóstolos não souberam discernir qual dos 2 escolherem. Diante desse dilema, eles levantam a voz a Deus em oração e dizem: Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido para tomar o lugar de Judas como apóstolo. E lançam sortes, que era uma prática comum
veterotestamentária. A partir de então, eles já não usam mais. E a sorte cai sobre Matias. E por voto comum, sem objeção, Matias foi contado entre os 12. E assim concluímos o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. E eu te espero no capítulo 2 para estudarmos a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Deus abençoe a tua vida.